descoberto em 18 de fevereiro de 1930 e atribuído a Clyde Tombaugh. Plutão já chegou a ser o 9º planeta do Sistema Solar. Porém, o que o levou a perder esse posto? Sejam bem-vindos ao canal Astrum, o seu lugar para a astronomia. No vídeo de hoje entenderemos algumas curiosidades não muito conhecidas a respeito de Plutão. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, é apenas um clique, porém ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito e gosta dos temas abordados aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Desde a sua descoberta em 1930 até o ano de 2015, as melhores imagens que tínhamos de Plutão eram essas. Mesmo o telescópio espacial Hubble, referência em excelentes imagens dentro e fora da nossa galáxia, o máximo que conseguiu de Plutão foi essa imagem. Devido à grande distância que Plutão está da Terra e o seu pequeno tamanho. Mas isso mudou em muito com o trabalho espetacular da sonda New Horizons, uma missão não tripulada da NASA para estudar Plutão e o cinturão de Kuiper, uma área do Sistema Solar que se estende desde a órbita de Netuno até aproximadamente 3 bilhões de quilômetros após Netuno, contendo milhares de pequenos corpos, dentre eles planetas anões, asteroides e cometas. O nome Plutão foi proposto por Vanetia Burney, uma estudante de 11 anos de Oxford, na Inglaterra, e refere-se ao deus romano do submundo. Com apenas 2.300 km de diâmetro, Plutão é composto por 98% de gelo de nitrogênio, gelo de água, metano e monóxido de carbono. Sua temperatura média na superfície é de menos 229 graus Celsius. Desde quando foi descoberto em fevereiro de 1930, Plutão ainda não completou uma volta em torno do Sol. Pelos cálculos, isso acontecerá no ano 2178. Com uma órbita elíptica, sua distância em relação ao Sol varia de 4,4 a 7,4 bilhões de quilômetros. Isso faz com que o planeta anão leve 248 anos para dar uma volta em torno do Sol. Em certo ponto de sua órbita não muito regular, Plutão fica mais próximo que Netuno do Sol, porém as órbitas dos dois astros não se cruzam. Um dia em Plutão dura cerca de 153 horas aqui na Terra, ou seja, um pouco mais de 6 dias terrestres. A luz do Sol em Plutão é tão fraca que ao meio-dia seria como uma lua cheia aqui na Terra. Este é o famoso coração de Plutão, revelado durante a passagem da New Horizons pelo astro. A planície Sputnik é uma superfície bastante irregular e segmentada, separada por valas, como um padrão semelhante ao formado pela lama seca aqui na Terra. Essa aparência de escamas se dá devido à ocorrência de sublimação, que é o processo no qual o gelo se transforma diretamente em vapor sem passar pelo estado líquido. Acredita-se que esta planície foi formada decorrente a um grande impacto que Plutão sofreu no passado. A aparência desse local é diferente de tudo em Plutão. Não há crateras aqui, indicando que há uma formação mais recente no astro. Isso se dá também pelas constantes renovação do terreno, devido aos movimentos do gelo nesse local. O que chama atenção nesta região não se limita apenas na aparência, mas nesse local ocorre um fenômeno chamado de anomalia gravitacional positiva, quando a gravidade de um local é diferente dos outros lugares no corpo celeste. Os responsáveis pela formação e constante modificação na superfície de Plutão nesse hemisfério são os criovulcões. Diferentes dos vulcões conhecidos aqui na Terra, expelem grande quantidades de materiais gelados para a superfície do astro, criando toda essa cadeia de montanha e o grande coração de Plutão, a planície Sputnik. Segundo Kelsey Singer, um dos cientistas do projeto New Horizons, em estudos recentes publicados em março de 2022,
Esse tipo de atividade criovulcânica é exclusiva de Plutão, pelo menos até agora, afirma o cientista. Plutão às vezes tem uma atmosfera. Quando a órbita elíptica de Plutão se aproxima do Sol, seu gelo superficial derrete e forma uma fina atmosfera, principalmente de nitrogênio que escapa lentamente do planeta, contendo também uma névoa de metano que cobre cerca de 161 km acima da superfície. O metano é dissociado pela luz solar em hidrocarbonetos, que caem na superfície e cobre o gelo, criando uma cobertura escura. Quando Plutão se afasta do Sol, a atmosfera congela e volta ao seu estado sólido. Plutão tem 5 luas conhecidas: Caronte, Hidra, Nix, Kerberos e Styx. Sendo Caronte a maior desses satélites. Caronte forma junto com Plutão um sistema de astros duplos. É mais conhecido como um satélite natural de Plutão. Mesmo tendo a metade do tamanho de Plutão, os dois possuem massas tão semelhantes que não há uma dominância gravitacional de Plutão sobre Caronte. Caronte puxa Plutão com tal força que o eixo de rotação se encontra fora da superfície de Plutão. É como se ambos fossem satélites naturais de um ponto vazio no espaço, sendo este caso único no sistema solar. Alguns astrônomos classificam essa interação como planeta anão duplo, o sistema Plutão-Caronte, assim sendo os outros 4 corpos satélites de Plutão e Caronte. Mas a classificação dada pela União Astronômica Internacional ainda é somente planeta anão, focando o maior corpo do sistema. A composição e dimensão de Caronte são ainda muito incertas, devido à distância que o par Plutão-Caronte se encontra da Terra. Mas as medições feitas mostram que Caronte possui um diâmetro de aproximadamente 1.207 km. Tanto Caronte quanto Plutão estão travados um ao outro por suas forças gravitacionais, conhecido como acoplamento de maré. Isso significa que se você estivesse em Plutão no lado visível para Caronte, Caronte não se moveria no céu. O mesmo acontece se você estivesse em Caronte olhando para Plutão. Ambos estão sempre no mesmo lugar no céu. Com o avanço da tecnologia, houve uma grande evolução nas pesquisas astronômicas. Foram descobertos milhares de objetos no cinturão de Kuiper, região onde se encontra Plutão. Alguns desses objetos com o mesmo tamanho e alguns podendo ser até maiores que Plutão. Diante desse número gigantesco de astros descobertos, a União Internacional da Astronomia decidiu redefinir os requisitos para um corpo ser considerado planeta. Mediante essa nova definição, onde um planeta é um objeto redondo que orbita a sua estrela e que tem órbita limpa, o fato de ele não ser capaz de conduzir sua própria órbita, ou seja, ele depende de outros corpos celestes para influenciar o seu trajeto. Neste caso, Netuno de um lado e os diversos objetos congelados do cinturão de Kuiper de outro. Então, decidiu-se que um planeta deve ser capaz de conduzir sua órbita sozinho, sem a influência gravitacional de outros corpos que não seja sua estrela hospedeira, como não é o caso de Plutão, fazendo com que em 24 de agosto de 2006, o 9º planeta do Sistema Solar fosse rebaixado para planeta anão. Mas me conta aí nos comentários se você já conhecia todas essas curiosidades sobre Plutão e o que você acha de mais interessante nesse astro.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos sobre o universo e compartilhe com um amigo que você sabe que gosta desse tema. Meu muito obrigado e até a próxima!